como vai? Hoje estou aqui para falar do livro A Lenda do Violeiro Invejoso, de Fábio Sombra. A Lenda do Violeiro Invejoso é uma deliciosa narrativa de ficção, mistério e fantasia, em que elementos mágicos e lendários encontrados em histórias míticas de diversos povos convivem em um meio cultural e geográfico profundamente brasileiro. É uma novela que se passa no sertão nordestino e conta a aventura de dois irmãos gêmeos órfãos, Marcolino e Balbino, que são criados por Juvenal Braz, um exímio violeiro e versejador conhecido por derrotar todos os seus rivais nas pelejas de versos. Juvenal ensina as técnicas de violeiro aos seus afilhados. Porém, enquanto Marcolino demonstra um talento natural para a arte, Balbino desenvolve a inveja pelas habilidades e fama do irmão. Incapaz de vencê-lo nos embates, Balbino vende sua alma ao diabo para tornar-se o maior violeiro do mundo e com isso conquistar fama e riqueza. Assim, inicia-se a disputa entre dois irmãos, que os levará ao reino de Barabu, uma terra fantástica, como nos contos de fadas, com castelos, cavaleiros e princesas, onde a felicidade e a justiça social reinantes são destruídas pela tentativa de Balbino de tomar o poder. Nascido no Rio de Janeiro em 1965, Fábio Sombra, além de escritor, é violeiro e pesquisador do folclore brasileiro. A Lenda do Violeiro Invejoso é sua primeira novela, publicada em 2005, e recebeu o prêmio Altamente Recomendável para o Jovem da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil. A influência da cultura popular brasileira da pesquisa de Fábio está presente de uma forma marcante nesta narrativa, tanto na escolha dos temas como na forma de se contar a história. Fábio introduz a ela uma série de poemas que seguem a estrutura e características da poesia popular nordestina e ilustrações feitas pelo próprio autor que remetem à literatura de cordel. O livro A Lenda do Violeiro Invejoso é um legítimo representante do gênero novela. Vamos aprender o que é novela? O gênero novela, que nada tem a ver com os programas de TV, é um gênero literário intermediário entre o romance e o conto. Geralmente a novela é definida como uma narrativa com poucos protagonistas e que busca desenvolver um tema. Ao passo que no romance tradicional, vários quadros narrativos e diversos núcleos de personagens podem se cruzar. O romance se diferencia da novela principalmente pela maior extensão do texto e pelo desenvolvimento mais profundo da narrativa e da trama dos personagens. Na novela predomina o evento, a história que é contada, enquanto no romance acontece uma ambientação social e psicológica. Se no romance tudo é mais denso e mais lento, a novela, por sua vez, é mais direta e a ação acompanha apenas a trajetória de uma personagem. Neste livro, o autor usa em sua novela a literatura de cordel e os desafios de viola. A literatura de cordel é uma marca reconhecida da cultura brasileira, oriunda da região nordeste do país. A principal característica da literatura de cordel é que as histórias são contadas em versos perfeitamente metrificados e narradas de um modo quase cantado, bem ritmado e sincopado. Antigamente, essas histórias eram recitadas em feiras e festas por um tipo de poeta chamado rapsodo. Essa tradição é muito antiga e data desde Homero, autor da Odisseia e da Ilíada, que viveu entre os séculos 10 e 9 a.C. A literatura de cordel nordestina tem origem na tradição medieval portuguesa trazida ao Brasil. Ao contrário dos cordéis portugueses, cujo tema eram os romances e histórias tradicionais, a literatura de cordel nordestina tem como maior influência sua própria cultura. Desde o início dos anos 90, a cultura do cordel se tornou cult, influenciando a arte, a poesia e a linguagem gráfica em livros, novelas, teatro, cinema e programas de TV. Assim como a literatura de cordel, os violeiros repentistas também são parte fundamental da cultura nordestina. Mais poetas do que músicos, esses artistas populares travam um duelo de habilidades no qual as armas são os versos improvisados, cantados ao som da viola, dentro de formas poéticas, tradicionais e obrigatórias. A origem da cantoria de viola é a mesma dos cordéis.
Enquanto alguns contadores de histórias passaram a escrever em versos rimados e a imprimir suas obras, outros passaram a cantar suas rimas acompanhados da viola. Os versos são improvisados sobre uma toada, uma melodia rudimentar que serve de pano de fundo para o repentista apresentar suas habilidades poéticas. As toadas têm melodias limitadas que as violas repetem ao longo de toda uma apresentação de um jeito quase hipnótico e que fazem parte de um cancioneiro tradicional. Nesta cantoria há desafio. Um violeiro busca derrotar o outro, levando o adversário a cometer erros ou a ficar sem resposta. Ler este livro é mergulhar num acervo cultural universal junto ao autor, que vai além da raiz da cultura brasileira. Por exemplo, a rivalidade entre dois irmãos, como na narrativa bíblica de Caim e Abel, ou a esfera de cristal que transforma quem a contempla em estátua de rapadura, que nos remete ao mito grego da Medusa. Ou também a presença do diabo, que em troca da alma do indivíduo, entrega-lhe poder para alcançar os seus desejos, como visto no mito de Fausto e em diversas outras histórias, lendas e mitos. Fato é que a narrativa de Fábio Sombra resgata e dá à história o tom fabuloso dos contos populares. Apesar desse caráter fabuloso e lendário, a história não deixa de fazer indiretamente críticas sociais e políticas, especialmente pela figura de Balbino, ou Ariosto, o governante tirânico, que, buscando riquezas e poder, leva a população do idílico reino Barabu à fome e à miséria. Também se percebe a crítica ao desenvolvimento desenfreado que destrói as florestas e o meio ambiente, a violência com que o tirano trata seus súditos em um mundo político marcado por corrupção e troca de favores. Tudo isso com o humor e a sensibilidade de um grande contador de histórias. E então, vamos ler a lenda do violeiro invejoso? Essa novela traz os falares, os agires, os pensares, os modos e maneiras que estão na raiz da cultura brasileira. O texto é inspirado nos principais interesses de Fábio Sombra: viola caipira, folhetos de cordel e a capacidade de superação das pessoas portadoras de deficiências. Isso torna a narrativa divertida e, ao mesmo tempo, preserva e renova a cultura do Nordeste brasileiro, iniciando os jovens leitores em uma tradição de séculos.